Graça e paz, povo de Deus. Que Deus continue te abençoando poderosamente com toda sorte de bênção. Amém, irmãos? Irmãos, vocês que me acompanham no YouTube, não me conhecem ainda, é um prazer, eu sou o Bispo Carlos Silva. Estou sempre aqui para abençoar, pedir a Deus, para Deus que abençoe a toda a nossa vida, toda a nossa família, né? E eu quero hoje pedir a vocês que vocês se inscrevam aí no meu canal, né, no YouTube, ative o joinha aí, ative o sininho, irmãos, para que essa mensagem vá para outros. Escreva seu pedido de oração aí que nós vamos, seu nome vai aparecer aqui, nós vamos estar orando para você e pedir a Deus para que Deus abençoe sempre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a maldição hereditária na família. Por que existe uma maldição hereditária na nossa família, irmãos, que quer destruir a vida da nossa família? Causa até inveja na nossa família. Por quê, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus, então, lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 5, na parte B, que diz assim, ó: porque eu, o Senhor Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até da terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Amém? Então olha para vocês verem, irmão. Deus, ele visita a geração até daquelas pessoas que odeiam Jesus. Mas ele é um Deus de misericórdia. Ele vai lá e está de braços abertos para perdoar aquelas pessoas que odeiam, aqueles ateus, ou aquelas pessoas que mexem com o espiritismo, que não gostam de Deus, não gostam de Jesus. Ele está pronto para perdoar e salvar aquela pessoa, né? Existe uma maldição na família, irmãos, que são maldição hereditária, né? Muitas pessoas não sabem ali na família que existem demônios familiares, né? Que migra uma geração para outra, uma mesma família, e a integração deles é fazer que a mesma maldição foram experimentada um dia. A mesma maldição foi experimentada um dia. E aí vai gerando de geração para geração, de filhos, né? Aí alcança pelos avós, pelos bisavós, tataravós, filhos, filhas, netos, e vem pela família toda. Irmãos, os erros e os pecados dos pais afeta diretamente aos filhos, que os filhos sofrem com os erros dos pais, né? Nós podemos perceber isso na vida de Davi. Davi, que por causa do pecado de adultério, colheu a ruína no seu lar, né? Entre seus filhos, né? E também teve seu reinado comprometido, né? Mas a principal referência bíblica pode ser de Adão e Eva, porque Deus deu uma ordem a eles desobedeceram a Deus, né? Por causa da sua desobediência, eles sofreram as consequências. Então, não somente eles, mas toda descendência, ou melhor, toda a raça humana, né, sofre as consequências daquilo que plantou. Mas eles não sabem que aquela maldade que eles estão fazendo está sendo causada por um espírito mau, né, que veio para matar, roubar e destruir. E pode ser espírito de hereditárias, de avós ou bisavós, de mãe ou de pai, né? Mas da mesma maneira que os pecados dos pais podem comprometer os futuros dos filhos, da mesma maneira o pecado do pai pode comprometer os futuros dos filhos, porque leva os filhos para outro lado, e os filhos vão fazer outra coisa. Mas nós temos um advogado. Pela misericórdia do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, nas suas orações, essa maldição pode ser quebrada. Foi o meu caso, que eu tinha uma maldição dessa, mas depois que eu aceitei Jesus, entreguei minha vida para Jesus, eu tinha uma maldição aqui em casa hereditária, que veio dos meus avós, que mexia com
com espiritismo, trabalhos, né? E veio, passou para minha mãe, da minha mãe, meu pai também, veio para meus irmãos e veio para meus sobrinhos, e até hoje eu tenho um irmão e sobrinhas que mexem com isso, né? Mas se eu não tivesse entregado minha vida para Jesus, talvez eu não estaria aqui, né? Mas então nós temos um advogado que ele é misericordioso, ele é de misericordioso. Nas suas orações, essa maldição pode ser quebrada em nome de Jesus. Isso vai depender da pessoa, porque existem demônios que pulam de geração em geração. Ele pula de geração em geração. E é uma incoerência. Não existe nenhuma parte bíblica que pode falar isso, mas precisamos reconhecer que a maioria das pessoas, quando chega em uma igreja, né, quando elas chegam à igreja, vem uma pessoa destruturada. Ela veio totalmente toda quebrantada, irmãos. Que os problemas que acontecem em uma família desorganizada é isso. A pessoa seja destruída, fica sendo destruída porque o inimigo ele vai destruindo a vida da pessoa toda, vai desorganizando aquela pessoa e pode ser até uma legião de demônios, né, hereditários, que veio de avós, ou veio de bisavós, e veio de mães, e vai destruindo a vida da pessoa, desorganizando tudo para que ela seja destruída, até desistir de viver. Aí vem a depressão, vem o caso do sofrimento, suicídio, porque a pessoa, quando suicida, ela está morrendo fora da hora de Jesus, fora da hora de Deus, que Deus não permitiu que ela morresse, vai para o inferno, irmão, vai para o Hades, né, quando a pessoa suicida. Então, veio até doença, a pessoa até adoece com essa legião de demônios que veio de hereditários, de avós, bisavós, tataravós, que mexia com isso, eles nem sabiam que eram os espíritos maus. Porque aqui na minha casa, irmãos, teve uma maldição dessa, que veio da minha avó. Veio da minha avó, minha mãe continuou, as minhas irmãs foi continuando, e hoje ainda tem sobrinhos, irmãos, que mexem com essa maldição e não sabem. Já falei com eles foram para a igreja, batizaram e desviaram, e tá lá, fazendo a mesma coisa que os pais faziam, né? Mexendo com o espiritismo, mexendo com macumba, fazendo trabalho, destruir a vida do povo. Isso tudo é coisa que a pessoa faz para pagar lá na frente, né? E quando você fala com ela de Jesus, né, eles não acreditam. Eles falam que está muito bem onde está. Eu estou muito bem aqui, eu não quero sair daqui, eu estou gostando daqui, não vou trocar isso aqui por nada. Eu quero continuar aqui. E não está vendo, não está sabendo que está sendo enganado. Se você falar que eles estão sendo enganados, eles não acreditam, irmãos. A palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, diz que, no versículo 17, diz assim: se alguém está em Cristo, em nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo, glória a Deus, né? Para que experimentamos coisas novas, para que nós experimentamos coisas novas, é preciso estar em Cristo Jesus. Não importa os erros dos nossos pais, que os nossos pais cometeram, nossos avós cometeram. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. E eu até então eu não sabia. Só fui acordar depois que eu fui para a igreja. Depois que eu entreguei minha vida para Jesus, que minha vida virou uma outra pessoa. Sou uma outra pessoa, porque se eu não tivesse entregado minha vida para Jesus, se eu não virasse uma nova criatura,
eu não estaria aqui, irmão. Eu já tinha ido, porque eu era maldoso, eu era covarde, fazia só coisa mal, ruim, conversava com o povo com ignorância, eu era vingativo, né? Então eu não estaria aqui, porque eu não ia aceitar muitas coisas que o povo fala comigo hoje, que entra aqui e sai aqui, né? Então não importa os erros, quando nós viramos uma nova criatura com o Pai, não importa os erros dos nossos pais se cometeram, porque quando estamos com Cristo, as maldições serão quebrantadas, glória a Deus, porque os demônios não aguentam, porque quando entregamos a nossa vida para Jesus, o Senhor reescreve a nossa vida, a nossa história, né? E passamos a andar em nova vida com Cristo Jesus. Glória a Deus. Né? A palavra de Deus, irmãos, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo em espírito. Glória a Deus, amém, irmãos? Paulo está dizendo aqui, Paulo está reafirmando aqui que aquele que está em Cristo não existe condenação. Glória a Deus. E em João, irmãos, lá em João, em 1 João capítulo 5, no versículo 18, diz que sabemos que todos aqueles que é nascido de Deus não está em pecado. Aquele que é nascido de Deus, Deus protege, né? O maligno não lhe atinge e o diabo não pode tocar na vida daqueles que aceitaram Jesus. Glória a Deus, que tem um compromisso com Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Deus é importante na nossa vida. Talvez tem pessoas que estão sofrendo, está com uma depressão, está com uma doença que veio hereditária, veio de avós, veio de bisavós, coisas que a gente não sabe, porque os espíritos são invisíveis, então a gente não vê o que ele pode estar causando na nossa vida, né? E a gente não enxerga, a gente acha que aquilo ali tem que ir no médico, tem que ir no hospital, mas pode ser causado pelos espíritos de hereditário, que veio de família, né? Então, não adianta, primeiramente, a pessoa tem que ir no médico. Vai no médico. Adoeceu, vai no médico. O médico vai procurar, se não achou nada, é uma coisa maligna, hereditária. Vai na igreja, porque Jesus, ele na cruz do Calvário levou todas as dores, todas as enfermidades na cruz do Calvário. Então não há enfermidade que pode ficar na vida do ser humano que está com o Senhor Jesus. Então, se ele foi no médico e não achou nada, o médico receitou algum remédio lá para falar que está com isso, mas está com aquilo, depois vai na igreja, busca a Deus, fala com o Pai: Pai, se for pela tua vontade, Pai, retira de mim essa enfermidade, porque eu sei que o Senhor me ama, o Senhor tem um compromisso comigo, eu tenho um compromisso com o Senhor. A partir de hoje, a minha vida está entregue nas tuas mãos, Senhor. Retira de mim essa enfermidade. Eu duvido que isso vai continuar, porque o Espírito não vai aguentar. Ele vai ter que sair da sua vida. Ele não vai ficar te destruindo, querer te perturbando, né? O maligno, irmão, ele não vai aguentar. Então, nós sabemos todos aqueles que é nascido de Deus não está em pecado. Aquele que é nascido de Deus, Deus protege. Então, o maligno não lhe atinge. O diabo não pode tocar na vida daqueles que aceitaram Jesus, que têm um compromisso com Deus. O maligno não pode tocar. E as enfermidades também não, porque as enfermidades são causadas por eles. Porque através das enfermidades pode causar uma depressão ou umas outras doenças mais graves que levam a pessoa para ir para a morte, né? Mas Deus, que ele quer Deus, ele quer nos dar vida e vida com abundância. Por isso que ele falou que essas doenças hereditárias têm que ser quebradas.
Quebrada onde? Na igreja, irmãos, porque é só na igreja que esses demônios caem por terra, né? Ainda que houvesse uma maldição na familiar, o fato de ele ter entregado a sua vida para Jesus, Jesus nos protege de qualquer ação do inimigo. Ele nos protege, nos guarda, nos livra das obras malignas. Então aquilo hereditário que está na sua vida vai ser quebrado por terra, vai ser caído por terra, vai ter que ser quebrada aquela maldição. Não pode continuar em você, porque Deus não é um Deus mentiroso. Jesus, ele veio para cumprir, para curar, repreender os espíritos malignos, né? E ele repreende todos. Ele usa os filhos deles, os pastores, os obreiros, né? Os diáconos, para repreender aqueles espíritos maus que está hereditário na vida da pessoa. Como foi o meu caso, né? O meu caso que eu era bem de vida, eu tinha posto eu sou eletricista, bombeiro, então eu tinha posto meu anúncio no jornal e tinha vindo muitos serviços, aparecia muitos serviços para mim, eu não sabia nem o que era, quem era Jesus direito, não conhecia, né? Então de repente a minha vida afundou, irmãos. Minha vida afundou, fui parar no fundo do poço, mas por quê? Porque as minhas irmãs, elas tinham inveja de mim, porque a família, irmãos, não quer ver você bem sucedido, não quer ver você prosperando, não. Eles querem que a gente quer nos derrubar. Não são todas, mas algumas querem nos derrubar. Então, a minha irmã, ela fez um trabalho para me destruir, para me não conseguir continuar até a prosperidade que eu estava tendo. Então ela foi e fez o trabalho para me destruir. E eu não sabia de nada. A minha vida, caiu. Eu fui parar no fundo do poço, irmãos. Eu fui comer fubá suado no almoço, se você já ouviu falar isso, parece cuscuz. Fubá suado no almoço e fubá suado na janta. Meus filhos me pediram 10 centavos para comprar um pão para ir para a aula. Eu não tinha, irmãos, porque a minha vida caiu lá embaixo. Depois eu fui fui para a igreja, conversei com o pastor nas orações lá. Na hora que nós fomos para a igreja, manifestou um tal de tranca-rua no corpo da minha mulher lá, ó, que falou que esse desgraçado aí trouxe a minha mulher para cá, que era minha esposa, né? Trouxe minha mulher para cá e eu quero destruir a vida deles, e foi minha irmã que colocou. Né? Fez o trabalho porque nós estávamos sendo prósperos, né? Por isso que a Bíblia fala que os piores inimigos estão na família, irmãos. A minha saída foi procurar uma igreja evangélica onde descobri as maldições da minha família que colocaram em mim, né? E fizeram um trabalho para mim por motivo de inveja, né? Lá me revelaram, né? Porque lá manifestou, né? Me revelaram, a própria Bíblia nos diz que o nosso pior inimigo está na nossa família, irmãos, né? E essa inveja pode ter vindo dos avós, dos bisavós, das mães, ou dos irmãos, pode vir de algumas pessoas lá de trás, né? E eu acredito que isso pode acontecer. Eu acredito que isso pode acontecer, como aconteceu comigo, né? O ser humano, irmãos, o ser humano, ele tem inveja, ele tem ciúme, e eles querem causar um mal na vida de alguém. E a preferência deles é causar um mal na vida dos irmãos. Porque eles não querem ver os irmãos prósperos, não querem ver os irmãos progredir, ganhar prosperidade de Deus. Eles não querem isso. Porque eles que querem prosperar, mas eles querem que nós sejamos falidos, né? Mas quando nós invocamos o Espírito de Deus, o nosso Pai, ele nos prospera, ele nos honra, nos devolve aquilo que nós estamos, que o diabo nos tomou, aquilo que nós estamos precisando, nós pedimos a ele, ele nos dá, né? Agora, o ser humano, ele tem inveja, irmãos, ele tem ciúme, e eles querem causar um mal na vida de alguém.
invocando os espíritos malignos, que foi o meu caso, por exemplo, né? Porém, quando temos um compromisso com Deus, quando eu passei a ter um compromisso com Deus, o maligno não pôde me atingir mais, ele não pôde me tocar mais, ele caiu por terra, saiu em nome de Jesus da sua vida também. Assim Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Por quê? Porque você está coberto com o sangue de Jesus. Por isso que lá em Êxodo, no começo onde eu li, diz o nosso Deus, ele é um Deus zeloso. Ele veio para nos visitar sempre. Ele veio para nos dar força, veio para nos proteger, para nos dar vida e vida com abundância. E ninguém, irmãos, pode tirar a nossa vida sem a permissão de Deus. Não, ninguém pode destruir a sua vida sem a permissão de Deus. Não. Se você talvez está passando por uma situação difícil, não consegue ter uma portas abertas, não consegue comprar um carro, não consegue tirar uma carteira, não consegue comprar uma casa, está sempre pagando aluguel. O aluguel é um dinheiro que você sempre não vê retorno dele, né? Você está sempre pagando, mas não vê retorno. Então, isso, irmãos, pode ter algum demônio hereditário de família que ele está amarrando a sua vida, e você não sabe. Pode ter um espírito mau ali na vida de algum de vocês, da família, que pode estar impedindo de você conseguir alcançar a sua bênção, né? Então, nós temos que fazer o quê? Pedir o nosso Pai, o socorro. O nosso socorro vem do alto. É só o Pai que pode nos socorrer, só Jesus que pode nos dar a vitória. Nós não conseguimos ser vitoriosos sem a bênção de Deus. Nós temos que pedir: ó Deus, me dá uma vida melhor, Pai. Me tira da situação, Senhor. Eu não aguento mais viver nessa vida. Meus irmãos, Deus, ele quer que nós falamos com Ele. Ele fala, né? Ele vê a situação nossa que nós estamos passando, ele vê o que nós estamos precisando. Mas se nós não abrir a boca para falar com ele, como é que ele vai nos socorrer? Como que o médico vai adivinhar uma coisa que você tem, sendo que se você não falar com ele, o que você tem? Assim é Jesus. Jesus, ele quer ver nós comentar com ele. Nós temos que orar sem cessar, porque Deus, ele quer nos dar a vitória. A palavra de Deus diz que nós somos vitoriosos, e a vitória são nossas. Não tem não tem outra saída, porque o nosso socorro vem do Pai. Então, nós temos que estar sempre em oração, buscando sempre a Deus, falando com Deus, conversando com Deus, lendo a Bíblia, porque isso é importantíssimo para aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por um problema. Irmãos, tem tantas pessoas que estão passando por uma situação difícil, por um problema crítico, que eles acham que não tem saída, eles acham que vai acabar suicidando, porque não tem jeito mais, não tem como eu conseguir alcançar minhas bênçãos. Tem, claro que tem. Buscar a Deus, nós temos que buscar a Deus. Nosso socorro vem do sol do Senhor. É Ele que está pronto para nos socorrer, nos proteger e nos guardar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu dei essa mensagem para vocês aqui e quero que vocês inscrevam no meu canal, ativa aí o sininho, o joinha, para que Deus continue abençoando vocês, porque eu tenho certeza que vocês que vão curtir, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Manda essa mensagem para outras pessoas que talvez não querem ir para uma igreja, não ouviu a sua palavra, não quis te ouvir. Então manda essa mensagem para aquela pessoa que está precisando de ouvir, ir para a igreja, que lá ela vai acordar. Né? O compromisso dela não está no mundo, está na igreja, em nome de Jesus. Como a sua teve, a minha também estava no mundo,
Jesus falou comigo, me deu um puxão de orelha e falou: agora chega, agora sua vida é comigo. Amém? Irmãos, vamos fazer uma oração. Querido Deus poderoso Pai, nesse momento, meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor por o Senhor estar nos dando essa vitória, meu Pai. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos abençoe, Pai. Nesse momento estamos entrando na Tua presença, Pai. Eu lhe peço que o Senhor quebra todas as maldições hereditárias das famílias que me acompanham, Senhor, aqui no YouTube. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor, todos aqueles que estiver arrastado de uma maldição dos avós, dos bisavós ou dos pais, seja quebrado agora em nome de Jesus, Pai. Senhor, aquele que estiver com alguma enfermidade hereditária, meu Deus, eu peço, Senhor, que seja quebrado agora nesse momento, meu Pai. Abençoa todos que estão me ouvindo aqui no YouTube, Pai. Protege a vida deles, meu Pai. Honra teus filhos, meu Pai, com as promessas, com as primícias, meu Deus. Abre as portas, meu Pai, para aqueles que não têm emprego, estão precisando de emprego, estão querendo comprar um carro, meu Pai, querendo comprar uma moto ou tirar uma carteira, Jesus. E eles não estão conseguindo, meu Pai, por causa dessa maldição hereditária, meu Pai. Então eu peço, Senhor, que a partir desse momento, que eles ouviram essa oração, essa pregação, essa maldição hereditária está quebrantada, meu Pai. Está quebrada no nome do Senhor Jesus. Abençoa todos, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, que seja feita a tua vontade na vida de todos, meu Pai. Eu peço, Senhor, pela tua misericórdia, meu Pai, todos que estão me ouvindo, eu peço que o Senhor abençoa, protege, guarda, livre de todo mal. Aquele povo também que está sofrendo no Rio Grande do Sul, abençoa a vida deles, meu Pai, protege aquele povo que está sem luz, sem água, perderam tudo, meu Pai, derrama tua unção, teu poder lá no Rio Grande do Sul, Pai, para que ele seja abençoado em nome de Jesus. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, por tudo, meu Pai. Muito obrigado pelo seu socorro, Pai. Deus, o socorro nosso vem só do Senhor. Obrigado, Pai. Me protege e me guarda, e guarda também o teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que seu nome seja louvado para sempre, Senhor. Pai, em tudo nós te damos graças. Aqui está o copo com água, Pai. Quem tiver com um copo com água agora nesse momento, eu peço que o Senhor consagra, Pai. Derrama teu poder, a tua unção, tua graça nesse copo com água, tua virtude, meu Deus, para que todos que tomarem dessa água sejam curados, consagrados e a maldição hereditária será quebrada no nome de Jesus. Nós te agradecemos pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Jesus. E graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês aí no YouTube e seja protegido pelo o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.